Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Vou responder a pergunta de vocês, vou responder a pergunta do Chicano. O que ele está perguntando? Está aparecendo aqui exatamente agora aqui no vídeo. E ele está perguntando, falando que a máquina dele simplesmente quebrou a agulha. Agora ele colocou uma nova agulha que veio na máquina e simplesmente a máquina não está costurando. Simplesmente parou de funcionar nesse sentido. Então, se isso já aconteceu com você, simplesmente a agulha quebrou da máquina de costura e você não soube mais o que fazer, ela não mais funcionou, então fica até o final deste vídeo que eu vou dar umas dicas bem legais aqui para vocês resolverem este problema. Mas, caso vocês queiram assim que suas perguntas sejam respondidas aqui neste vídeo, não se esqueça, só deixar seus comentários aqui embaixo que eu vou olhar e eu vou selecionar esses comentários, tá bom? Uma hora ou outra vai ser respondida a sua pergunta aqui no canal. E também, pessoal, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, compartilha assim esses vídeos nas redes sociais, segue nós lá no Instagram que vocês ajudam bastante. Então vamos lá, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, então se sua máquina de costura estava lá no processo, estava costurando e de repente ela quebrou a agulha, não importa o tipo de máquina, tá? Pode ser uma máquina de costura doméstica ou máquina de costura industrial. Se isso aconteceu com a sua máquina de costura, então algo grave pode ter acontecido. Por que eu digo isso? Porque assim, pessoal, tem dois modos, podemos dizer, que pode quebrar uma agulha. Um modo que não vai danificar a parte da sincronização de sua máquina, que eu digo a sincronização, eu estou querendo falar da barra da agulha com a lançadeira, e um outro modo que simplesmente ela quebra e ela não vai danificar a sincronização. Como que isso pode acontecer? Por exemplo, uma das maneiras que pode quebrar a agulha é quando ela bate na chapa da agulha. Aí legal, não tem problema, muitas vezes não vai interferir no restante da máquina. Mas o contrário também pode acontecer. Se ela quebrar na parte de baixo, quando a lançadeira está passando e ela bate em algum lugar, aí sim pode danificar algumas partes. Então, se isso aconteceu com vocês, vocês precisam fazer algumas verificações primeiro, tá? Então, antes de já pegar e colocar a agulha e começar a costurar, eu já indico vocês fazerem outras coisas. Então, assim, primeiro de tudo, você precisa verificar se a sua máquina ainda está no sincronismo. Ou seja, ainda a barra da agulha está passando, está lá embaixo no exato momento que a lançadeira está passando. Rodrigo, como que eu vejo isso? Pessoal, eu já tenho um vídeo que eu já falei ensinando vocês a verificarem isso. Eu vou deixar aqui no card aqui em cima para nós não precisar ficar perdendo tempo aqui no vídeo, tá bom? Então é só você clicar aqui que eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem essa verificação no exato momento que a agulha tem que estar e a lançadeira tem que estar, tá bom? Então verifique primeiro isso aí. Se a sua máquina não estiver nesse sincronismo, então você já descobriu o problema. O problema é que ela saiu do sincronismo no momento que acabou quebrando a agulha, deu esta questão. Então, aí é só você colocar novamente e pronto, resolveu o problema. Mas também pode acontecer uma outra situação. A outra situação é com respeito, pessoal, que às vezes ela continua no sincronismo, mas mesmo assim ela está com este problema, ela ainda não está costurando. Aí posso dizer que é um pouco mais chato, vai ser algo mais complicado e talvez você vai ter que gastar bastante grana para poder resolver este problema. Por que eu digo isso? Porque pode ter acontecido de ter danificado a sua lançadeira. A ponta dela pode ter danificado e quebrado. E quando isso acontece, automaticamente você vai ter que trocar a sua lançadeira. E isso, infelizmente, pessoal, não tem muito o que fazer. Se a ponta da lançadeira ela danificou, você vai ter que efetuar a troca. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento que eu mostrei no vídeo aqui em cima e vai olhar como que está a ponta dela, exatamente a ponta da lançadeira. Lá no vídeo eu mostro o que é uma ponta da lançadeira, tá? E aquela ponta ela não pode estar quebrada, não pode estar danificada. Se ela está danificada, aí não tem o que fazer, você vai ter que trocar ela. Vai ter que trocar a lançadeira. Mas é claro, se for uma máquina de costura doméstica, existem lançadeiras que são bem em contas, que não são tão caras assim como eu estou dizendo. Mas se for uma máquina de costura industrial,
aí acaba sendo um pouquinho mais caro, acaba sendo um pouquinho mais complicado. Então verifique este ponto. Basicamente é esses dois pontos que vocês precisam verificar. Mas como que vocês podem evitar que isso aconteça em sua máquina de costura? Que simplesmente a agulha ela acaba quebrando ali embaixo. Então pessoal, uma coisa que é sempre importante vocês fazerem é sempre respeitar a durabilidade da agulha. Isso mesmo, se você simplesmente for lá e utilizar a sua agulha até quebrar, realmente vai acontecer isso. Você precisa respeitar. Normalmente uma agulha ela vai trabalhar de 8 a 12 horas de trabalho. Então ela vai ficar ali 8 a 12 horas e ela já começa a perder a durabilidade dela. Por quê? A fiação dela acaba, a ponta dela, né, a fiação dela já não serve mais, vai começar assim a fazer mais força para furar o tecido e vai começar a entortar. E ela em si, entortando, vai começar a bater na lançadeira e que vai dar esse problema. Então, primeiro de tudo, respeite a durabilidade da agulha. Sempre tem um kit lá de agulha para você ficar trocando, se você costura com muita frequência. Um outro ponto que vocês precisam verificar, que também é muito importante, é com respeito sempre fazer as verificações que eu já mencionei aqui para vocês. Nesse vídeo que eu coloquei aqui para você, eu falei uma verificação que você precisa fazer todo mês. Se você fizer essa verificação todo mês, tenho certeza que esses problemas vai evitar muito de acontecer. Porque você vai, por assim dizer, prever antes disso acontecer, entendeu? Porque é uma preventiva, isso que eu mencionei para vocês nesse vídeo aqui, que eu coloquei lá em cima. Então é uma preventiva, você vai olhar antes de acontecer o problema, quando você vê que está começando a acontecer, aí você para. Sabe por quê? Às vezes a lançadeira ela já está pegando ali na agulha, mas é bem de leve e não está estragando ainda, ela vai estragar, porque se ficar constante ali ela vai estragar, né, passando ali constantemente. Mas se você detectar o problema antes, é só você trocar a agulha e resolver este problema. Então, sempre faz essa verificação, pelo menos uma vez por mês. Aí pode ter certeza que sua máquina de costura vai evitar bastante. Então, basicamente, é isso aí que você precisa fazer. Ver a sincronização, se ainda ela está, ou simplesmente trocar a sua lançadeira. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, temos vários conteúdos bem legais aqui embaixo. Só você chegar e abaixar, é tudo gratuito. Então, até mais, um forte abraço e até os nossos próximos vídeos.